Você sabe me dizer qual que é a origem do mundo? E eu não estou falando desse quadro do Courbet que eu acho genial. Eu estou falando especificamente dessa bolha, dessa casca de nozes que a gente vive. Estou falando de cosmologia, de cosmogonia. Para os gregos, eles têm uma visão muito definida que veio de um livro chamado Teogonia, que, curiosamente, ele possui uma importância tal qual a Ilíada e a Odisseia, só que ele é pouco comentado. Pelo menos eu vejo as pessoas falando muito mais de Homero do que de Hesíodo. Inclusive esquecendo um grande trabalho de Hesíodo, uma grande obra dele que se chama Os Trabalhos dos Dias. Então assim, a aula de hoje vai ser sobre surgimento do mundo. Como é que os gregos encaravam isso? E mais importante, qual é o impacto dessa visão de criação de mundo para a filosofia, para a sociedade grega? Pode parecer que não tem nada a ver, só que o que a gente vai aprender hoje vai moldar todos os anos da antiguidade clássica da Grécia. Ou seja, Platão, Aristóteles, Sócrates, os próprios estoicos, epicureus, todo mundo em alguma medida vai estar reproduzindo o que Hesíodo deixou para nós, tá? Então o Hesíodo ele foi praticamente contemporâneo de Homero, ambos no final do século 8 a.C., fundaram literalmente o Ocidente, fundaram tradições, e a Teogonia, como o próprio nome já diz, é a discussão sobre a origem dos deuses. No entanto, a gente vale lembrar aqui que os deuses nesse contexto, eles possuem formas da natureza, eles são aspectos do mundo. Então, tratar sobre a história dos deuses é tratar sobre a história do mundo. Tratar sobre a criação dos deuses, necessariamente, para a mitologia grega, significa tratar da história do mundo e como o mundo se constituiu e como ele se formou e se desenvolveu, tá? Então, disse Hesíodo que no início havia o caos. E eu já pesquisei muito sobre pinturas retratando o caos, e eu acho que essa é genial, tá bem? Então, segundo Hesíodo, no princípio era o caos. O caos é indistinto, ou seja, no caos não há como se distinguir as coisas. Não há em cima, não há embaixo, não há o centro, não há o meio, não há o lado, não há alto, não há nada. Não há profundidade, não há som, não há cheiro, não há textura, entende? Talvez se a gente quisesse trazer para um exemplo mais palpável, vivenciar esse período do caos seja vivenciar aquele momento do sonho que você está para acordar e você está caindo, só que no caos primordial você nunca chega no chão. No caos primordial você está sempre caindo e você não enxerga nada, você não ouve nada, e você não sente nada, e você só cai. Sei, é difícil colocar em palavras, em imagens, né? O que seria esse caos primordial? O próprio Hesíodo, ele dá poucas definições. O caos é indistinto. E eu acho que a gente pode se apegar a isso. Então, olha que curioso. A gente pode, com certeza, afirmar que a mitologia grega, que os gregos, nesse contexto, eles estão literalmente trazendo para nós a definição de caos, que vai se contrapor com a definição de ordem. Então, toda a mitologia grega, que vai influenciar todo o pensamento e a sociedade grega, eles estão falando de caos e ordem. Caos e ordem, essa dicotomia é base, é fundamental para entender os gregos. Talvez para entender o cristianismo seja legal pensar em bem e mal. No entanto, para entender os gregos e o pensamento, a filosofia grega e até o que Nietzsche vai falar lá na frente, tem que entender a relação entre caos e ordem. E para os gregos, tudo começa com caos. Tá? Caos primordial que é indistinto. Do caos primordial, que é indistinto, surge a dualidade. Vai surgir aquilo que é a antítese. Vai surgir aquilo que é o oposto do caos. Que é essa coisa que não tem forma, não tem cheiro, não tem cor. Que é Gaia. Certo? Então Gaia, perceba, Gaia é literalmente o oposto dessa coisa louca chamada caos. Gaia é o chão firme, é a terra, é a matéria, ok? E logo após surgir Gaia, surge o seu outro irmão, Urano.
E aqui é muito curioso e é muito massa, porque existe muita safadeza na mitologia grega, e a gente sabe lá, desde a obra de Homero e das outras histórias, e principalmente na teogonia, tá? Existe muito incesto, inclusive, o que é uma parada meio cabulosa, mas se a gente for pensar naquela época, assim, o que existe no mundo por enquanto? Tem o caos, e aí tem Gaia, sozinha. E aí tem Urano. Então você não tem muita escolha, ou você fica sozinho, ou você acaba ficando com algum irmão, né? O caos não tem como porque é o caos, né? Então, Gaia, ela fica sobreposta por Urano, porque Urano tem exatamente o mesmo tamanho de Gaia. E Urano acopla em Gaia, tá bem? Gaia significa terra e Urano significa céu. E é curioso a relação aqui entre esses dois, porque eles estão coladinhos. Mas assim, é colado no nível que não tem espaço entre um e outro. Eles estão colados, prensados mesmo. E como só existe de matéria, Gaia, e logo em seguida Urano, o mundo se resume a isso. Fora o caos primordial, que é aquela coisa louca. E aí eles estão conectados pelos seus órgãos sexuais. Então eles estão fazendo coisas. É exatamente isso. Eles estão afogando o ganso o tempo inteiro. O Urano não sai de cima de Gaia o tempo todo. Não tem tempo, não tem momento para fazer massagem, pegar um copo d'água, assistir um filme, dar uma descansada. Não, é o tempo inteiro afogando o ganso. Fazendo filhos, é isso, exatamente. Eles estão copulando a todo instante. E dessa união de Urano e Gaia vão surgir 3 espécies de seres que são muito importantes. Os ciclopes, os hecatônquilos, hecatônquilo que significa 100 braços, ou seja, não é que eles não têm braços, é 100 com um C. Eles têm 100 braços e 50 cabeças, 100 olhos e 50 bocas e 2 pernas. Eles eram bem cabulosos. E aquilo que vão ser os titãs, certo? Então são 3 ciclopes, são 3 hecatônquilos e 12 titãs, tá bem? Só que lembra que eles estão coladinhos, né? Urano e Gaia. Um coladinho exatamente no outro. Não tem espaço, portanto, para entrar um ar entre os dois. E aí, esses filhos, portanto, eles não têm para onde sair. Eles estão todos ficando dentro de Gaia. Então Gaia vai gerando eles na barriga. Sim, lembra do aspecto sobrenatural dos mitos? Fica nítido ao ler Hesíodo. Então, todos eles estão na barriga de Gaia. Chega um determinado momento que Gaia começa a ficar perturbada. Não aguenta mais 3 espécies de seres dentro dela, inclusive alguns são hecatônquicos, né? Aquela coisa cabulosa. Portanto, Gaia fica incomodada e ela vai conversar com o filho mais jovem, que é um titã, certo? E ela fala, olha filho, é o seguinte, o seu tio / pai é um pé no saco, não aguento mais. Tira esse cara daqui de mim, vamos dar um jeito porque a tua mãe está em sofrimento. A mãe precisa descansar um pouco. E aí, esse então jovenzinho, ele vai por dentro de Gaia, porque, né, ele vai andando ali por dentro, ele chega até o órgão reprodutor do seu tio / pai, né, que é Urano. E aí com uma lâmina, ele corta, ele castra o pai. E nesse momento, eles se separam. E existem representações sobre isso, representações brilhantes, tá? Então, quando ele castra o pai, acontece aquela separação entre Gaia e Urano, certo? Que eles estavam conectados pelos órgãos reprodutores. Quando isso aqui acontece, abre um espaço no meio, que é o espaço onde esse jovenzinho vai habitar. O nome desse jovenzinho é Cronos, tá? Que pode ser entendido enquanto tempo. Cronos, portanto, ele ao liberar o pai e ao soltar o pai e a mãe, ele passa a habitar essa região aqui do meio. Então Cronos, junto com os seus outros titãs que ele vai acabar libertando, passam a dominar essa esfera que não existia antes. E assim, nossa, cabuloso. Essa história não conta nada com nada. Essa história não tem nada a ver com a realidade. Mas não é bem assim, porque a gente percebe muitas simbologias por trás de tudo isso. Pensa comigo, ao afirmar que Gaia
e Urano estavam conectados, a gente está dizendo que o céu, essa coisa que está lá em cima, já esteve coladinho aqui na Terra. Então esse espaço em que nós habitamos, esse meio, não existia. E hoje ele existe. E detalhe, que o ser responsável por essa separação se chama Cronos, que tem como interpretação, como uma tradução do seu nome, tempo. E aqui é um pouco de liberdade poética, tá? Não é bem isso que o Hesíodo quis dizer, mas podemos pensar que, por isso, tudo o que existe entre o céu e a terra é regido pelo tempo, tá? É essa esfera de Cronos, aonde ele vai se tornar, inclusive, o soberano, o ditador por um bom tempo, tá? Então, assim, lembra quando a gente falou sobre o início do acúmulo do conhecimento humano e aquelas respostas que a gente tinha sobre a Terra, sobre as estrelas, sobre os animais? A mitologia é a primeira forma de tentar explicar tudo isso. E eles fizeram essas explicações com um discurso totalmente sobrenatural. No entanto, não é um sobrenatural tolo, burro, digamos assim. Ele é cheio de reflexões, porque quando você fala que tudo aquilo que está entre o céu e a terra é regido pelo tempo, cara, isso é fantástico, isso é poético, isso é profundo. Isso explica o fato de que todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morreremos, sabe? Então isso é genial, isso é lindo, isso chega a arrepiar quando a gente vê o Hesíodo tratando nesses termos e quando a gente começa a refletir sobre a vida. E que tudo o que está aqui nesse meio entre o céu e a terra, literalmente tudo, está sofrendo os efeitos do tempo. Tudo, uma pedra está sofrendo os efeitos do tempo. Um celular, uma cadeira, um carro, o aço, qualquer material que existe, qualquer elemento químico está sofrendo os efeitos do tempo. Tá? E isso é uma força, inclusive, que se chama entropia. Mas aí a gente vai falar disso em outro momento. Tá? Enfim, quando Cronos castra o pai, e aqui já tem, inclusive, pano para psicanálise trabalhar, a partir do século XIX, século XX, que é infinito também, né? A castração do pai. Algo que vai acabar se repetindo com Sófocles, que eu acho que eu já mencionei aqui, mas a gente ainda não fez um vídeo sobre Sófocles. Mas o fenômeno de castração do pai, cara, isso aqui vai ser pano para diversas correntes, diversas teorias, que a gente vai falar em outro momento. Hoje não vai caber. E aí, Cronos, portanto, libera os seus outros irmãos titãs, tá? Não libera os Ciclopes e não libera os Hecatônquicos, porque ele pensa o seguinte, porra, agora eu que mando nessa porra aqui. E aí, eu não quero Ciclope, bicho cabuloso aqui em cima, e eu também não quero Hecatônquico. Cara, imagina, velho, ter um bicho de 100 braços, 50 cabeças, 100 olhos, 50 bocas, 2 pernas, mano, não dá. Cabuloso demais, essa coisa feia, ela vai ter que ficar lá em outro canto, porque nesse meio tempo, lembra que de Caos surge Gaia e Urano, só que vão surgindo outras manifestações também, como Eros, Nix, Tártaro e assim por diante. Então, Tártaro vai representar o submundo, que não é um inferno, tá? Os cristãos ao longo do tempo distorceram muito e misturaram as coisas. Tema para outro vídeo também. Mas assim, o Tártaro não é um inferno. O Tártaro é a região do submundo, que tem diversas representações também, sobre sendo algo lugar vermelho, mas não é um lugar ruim. É um lugar onde as almas vão. Nada mais do que isso. Então eles enfiam os Ciclopes e os Hecatônquicos no Tártaro e prendem eles no Tártaro para viver lá escondidos, para que ninguém possa enxergar eles. E começa então o reinado dos Titãs da Terra. Os Titãs são 12, então são 6 machos e 6 fêmeas. E, de novo, né, aquela historinha que eu já havia contado. Nesse tempo, você não tem muitas opções. Ou você fica solteiro ou você casa com um irmão, porque não tem mais gente, entendeu? O Caos não dá pra casar. Gaia é a mãe, é o planeta, é a materialidade. Urano tá lá no céu castrado. Eros é um princípio do amor que ordena o mundo, e aqui a gente já começa a ver a relação entre caos e ordem, mas assim, você também não pode casar com Eros. E Nix também não, a escuridão do universo também não. Então eles têm que casar entre eles, tá? E é o que acontece. Cronos se casa com a sua irmã Rheia. Isso aí. Só que
Nesse momento, ele é alertado. Existe aí, como é mitologia e é tradição oral, as histórias elas vão, cada lugar, cada fonte, elas vão falar alguma coisa. Mas assim, resumindo a conversa, uma maldição é jogada para Cronos porque ele castrou o pai. Então assim, vai acontecer o mesmo com você. Você castrou seu pai e esses comportamentos tendem a se repetir. Essas tragédias tendem a se repetir. Talvez aqui seja o início do karma. Claro, karma não é bem um conceito grego, mas a ideia do karma, a ideia de que as nossas ações possuem consequências e inclusive, que as consequências das nossas ações elas devem ter o mesmo peso das nossas ações para chegar a um nível de justiça e ordem no mundo, que a gente já começa de novo a ver a relação entre causa e ordem, tá? Então, Cronos, ao saber disso, ele pensa, mano, melhor evitar que algo aconteça comigo, porque eu fiz com meu pai, tá? Portanto, ele tá casado com Reia e ele não consegue não engravidar Reia. Não tinha camisinha na época também, né? Vamos lembrar disso. Então, ele começa a fazer filhos, eles começam a fazer filhos, só que Cronos, para evitar que algo de ruim aconteça com ele tem uma ideia. Ele vai pensar o seguinte, olha, os filhos vão nascer, eu vou esperar eles terem uma certa idade ali e eu vou engolir eles. Eu vou comer gastronomicamente. E ele começa a fazer isso. Então nasce o primeiro, ele come, o segundo ele come, o terceiro ele come, o quarto ele come, o quinto ele come. Quando chega no sexto, aí a Reia já não aguentava. E aí a Reia vai conversar com a avó dessas crianças, que é Gaia, né? Então assim, são duas sabedorias femininas, a ancestralidade feminina, o sagrado feminino conversando. Viu? Gaia, é o seguinte, o seu filho, que é o meu marido / irmão, tá louco. Ele fica comendo os filhos, eu quero criar os nossos filhos, vamos dar um jeito nisso. E elas dão um jeito. Ou seja, Gaia vai falar o seguinte, tu vai pegar uma pedra e enrolar essa pedra como se fosse a tua criança. E tu manda essa criança para mim e engana o Cronos, porque ele vai ver isso aí e ele vai comer, né, essa pedra enrolada na manta. E é o que acontece. Reia vai lá, pega uma pedra, enrola na manta, daqui a pouco vem Cronos e engole. E essa criança vai ser mandada então para Gaia. E Gaia começa a cuidar da criança. E Gaia, então, ela vai colocar... E aqui um ponto curioso da história, meio um fugo do roteiro, talvez. Porque ainda não existem os animais. Eles não foram criados, eles vão ser criados depois. Só que nesse momento, tem uma cabrita que solta leite pelos chifres. É isso mesmo. Uma cabrita que solta leite pelos chifres é que vai amamentar essa criança. Detalhe que esse leite que sai do chifre da cabrita é um leite power. Assim, é trembolona com whey protein, creatina, centro de A, zinco, é só coisa monstra, assim. Então ele começa a tomar o leite da cabrita e, mano, a criança fica no shape, velho. A criança é brutal, assim. É o Dino nosso do Acre, velho. O cara luta com um dinossauro. E ele, conforme vai crescendo, ele quer descobrir sobre a sua real natureza. Porque não pode ser que ele tenha vindo da cabrita que solta leite pelos chifres. E tem um pássaro que também dá voltas ao redor do mundo e conta o que acontece no mundo para essa criança. Até que num determinado momento, ela já está adulta e ela descobre que aquele senhor tirano chamado Cronos é o verdadeiro pai dela. E ela resolve se vingar. Mas essa criança é alertada. Que assim, beleza, tu tomou o leite do chifre da cabrita, mas cara, Cronos é muito forte. E Cronos tem os amigos ali para ajudar. Então você não vai conseguir dar porrada em todo mundo sozinho. Que aí ele tem uma ideia. Tem uma ideia. Essa criança pega um negócio que é tipo uma coisa que você toma para vomitar, entendeu? Para passar mal. E ele chega lá, então, em determinado momento, para Cronos e vai falar assim, ó, Cronos, é o seguinte, você quer ficar forte igual eu? Toma esse leite aqui, ó, leite de texugo, e vamos ficar monstro e mandar um treinão de tetas. E o Cronos vai lá e toma, né, pô, vou tomar, né, velho, eu já sou forte, mas
vamos pra treinar junto com essa criança, eu acho que eu vou ter que agora já é um adolescente, né, na verdade, vou ter que tomar um leitinho desse. E ele vai lá e manda. E ele começa a passar mal. E nesse momento, ele começa a vomitar todos os irmãos que ele havia comido, né, que são os irmãos dessa criança. E detalhe, né, que esses irmãos, eles continuaram crescendo dentro de Cronos. Então, ele vomita o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até a pedra. Isso tá lá na teogonia. A pedra sai também. E eles já estão adultos, formados já, sabe? Fortes também. E aí começa uma guerra, né? A tal titanomaquia, que é o conflito entre os titãs, que são comandados por Cronos, e os filhos de Cronos, tá bem? Só que, cara, isso aqui é uma parada cabulosa. Porque assim, são 12 titãs contra 6 filhos, 6 irmãos, né? E detalhe, eles são deuses, titãs, eles não morrem, tá? Não morrem. Então assim, soco na cara, soco, e não morre, tá entendendo? Pancada, não morre, entendeu? Mano, é soco, não morre. Então sabe, é uma semana levando soco na cara, não morre. Então imagina como foi essa guerra. Imagina como foi essa loucura. Soco, e ninguém morre. Então assim, você tinha que dar um jeito de mobilizar, né? Um exército, vamos chamar assim, tinha que imobilizar o outro. Só que você tem um que tem 12 e outro tem 6. E por mais que a criança tomou o leite do chifre da cabrita, ele seja forte, a conta não bate. Portanto, é necessário buscar uma alternativa. E aí, eles começam a pensar, e a criança pensa, quem mais que existe que eu posso chamar para nos ajudar? Quem será que odeia os titãs? Quem será que odeia Cronos que pode vir pro meu lado? E daí eles lembram de uma coisa que é fundamental, que assim vai ser decisivo. Que você lembra que os titãs, eles tinham irmãos, que eram outras criaturas que estavam presas no Tártaro, Ciclopes e Hecatônqueros. Portanto, a criança vai lá no Tártaro e conversa com os Ciclopes e com os Hecatônqueros. Só que os Ciclopes, eles estavam de boa. O Ciclope não queria conflito, não queria guerra. No entanto, esses Ciclopes, eles tinham uma coisa muito valiosa: o poder dos raios e dos trovões. Então eles vão conceder o raio e o trovão para essa criança, que na verdade já é um adolescente, né? E aí vai conversar com os Hecatônqueros. E uma informação muito importante é que os Hecatônqueros, eles são reminiscências do caos, tá? Então lembra o caos primordial? Do caos surge Gaia. E aí de Gaia vão surgir essas espécies aí, os titãs, ciclopes e hecatônqueros. Ficou reminiscências, ficou aspectos, fragmentos do caos, essa coisa louca e distinta que está em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, em Gaia, que passou para os hecatônqueros. Os hecatônqueros representam essas reminiscências, esses fragmentos. Os hecatônqueros, então, eles não precisam estar aqui na minha frente para eu poder ver eles, para eu poder entrar em contato com eles, porque eles são reminiscências do caos. Eles são, em alguma medida, indistintos também, tá? E os hecatônqueros, lembra que eles têm 100 braços, 50 cabeças, 100 olhos e 50 bocas. E aí, quando eles escutam sobre essa guerra, eles ficam irados, porque eles odeiam Cronos. E aí eles gritam. E o grito dos hecatônqueros, como eles são reminiscências do caos, ele acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, a partir dos gritos dos hecatônqueros, que vamos lembrar, são 3, né? Então são 150 bocas gritando por todos os lugares, sem que eles estejam fisicamente presentes em todos esses lugares, que vão deixar os titãs loucos. E os titãs loucos, ensandecidos, vão ser dominados pelos 6 irmãos. E aí, os irmãos vencem. E a gente, tava contando a história de Zeus. Portanto, é muito engraçado, né? Muito engraçado tudo isso.
E detalhe, tá? Acho que agora é o momento mais importante de toda essa aula. Zeus, ao contrário de seu pai Cronos era um ditador sanguinário. Ele mandava e os outros obedeciam, né? Botou os irmãos lá no Tártaro, contra a vontade deles, etc. E Zeus, ele... E aqui um detalhe também engraçado, que Zeus ele teve muitas amantes, mas ele teve 3 esposas, tá? Hera é a esposa mais famosa, que é a que está inclusive presente na Ilíada e na Odisseia, mas ele casou com outras 2 também, Metis e Temis. E detalhe que Metis significa prudência e Temis significa justiça. Então, Zeus, em determinado momento, ele vai comer Metis e Temis, mas ele come gastronomicamente falando também. E aí, quando ele come Metis e Temis, ele se torna prudente e justo, porque, né, uma era a prudência e a outra a justiça. Logo, como Zeus é prudente e justo, Zeus não faz as atrocidades que Cronos fazia. Zeus, portanto, ele vai ordenar o cosmos. E aqui é o ponto mais importante. É aqui que a gente entende toda a filosofia grega. É aqui que a gente entende toda a cultura e a sociedade grega. Porque antes, lá nos primórdios, vivíamos o caos total e indistinto. E esse caos, ele começa aos poucos a ser reordenado com figuras como Eros e assim por diante. No entanto, pela primeira vez na história, e olha que eles tiveram a guerra da titanomaquia que durou muito tempo. Caos, 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 com pequenos fragmentos de ordem, com pequenos lapsos de ordem. No entanto, a partir do ordenamento do cosmos feito por Zeus, porque ele era prudente e justo, a gente, pela primeira vez na história, experimenta a ordem, tá bem? E aí, ele olha para os seus irmãos, ele olha para o universo todo e ele vai definir funções para cada um de seus irmãos. Então ele olha para Poseidon e fala, viu, é o seguinte, você cuida do mar. Eu não vou dar pitaco sobre como o mar vai funcionar. Você cuida dessa área. Hades, você vai cuidar lá do Tártaro, do submundo. Você é quem manda nesse rolê e não sou eu, tá bem? Então Zeus, ele organiza o cosmos. E a partir desse momento, a gente experimenta a ordem pela primeira vez. Pela primeira vez, o mundo está ordenado. O mundo funciona com uma lógica justa e prudente, sábia, que foi feita pelas mãos de Zeus. E essa dicotomia entre caos e ordem, ela vai avançar durante toda a história da mitologia, sobre toda a filosofia grega, trabalhando esses opostos entre caos e ordem. Só que nesse momento, a ordem é quem está dominando o mundo. E aqui a pergunta que eu deixo para vocês. Vocês acham que o mundo ele é regido por caos ou ordem? Nesse exato momento que vivemos, o que tem mais poder? O que tá? Qual força, qual princípio está regindo o mundo? É o princípio do caos ou o princípio da ordem? Manda o vídeo para o seu amigo e deixa um comentário.